Esforços contínuos. Auspensky. Tentem lembrar de situações em que procuraram fazer algo de modo diferente e vejam como sempre voltam à mesma coisa, mesmo que tenham feito um pequeno desvio. Forças enormes nos puxam para velhas formas, pois muitas coisas são resultado de influências anteriores. Possuímos muitas coisas já estabelecidas, como crenças, pensamentos, hábitos, associações, sentimentos, amortecedores e muitas outras coisas. Nosso poder de escolha só começa quando começamos a nos dar conta da nossa situação, da nossa mecanicidade e começamos a lutar por alguma outra coisa. Algumas coisas estão determinadas, algumas menos determinadas, e algumas estão em nosso poder, se soubermos como mudá-las ou contorná-las. É preciso compreender que na vida corrente todas as coisas acontecem. Se pudermos refrear a nossa conversa quando somos inclinados a falar, isso por si já será fazer. O que fazer começa com o fato de ir contra a corrente, primeiro em si mesmo, nas coisas pessoais. Podemos dirigir as coisas que nos acontecem se dirigirmos as coisas em nós mesmos. Se nada desnecessário ocorrer em nós, começaremos a poder controlar as coisas que acontecem do lado de fora. Mas primeiro devemos controlar as coisas em nós. Enquanto deixarmos as coisas acontecerem em nós, não poderemos controlar coisa alguma exteriormente. É quando um eu decide controlar as coisas, mas em lugar disso, toda a sua atenção estará ocupada com as coisas que ocorrem internamente e fora de nós. Não há saída sem conhecimento, mas se adquirir conhecimento e não fizer esforços, será igualmente inútil. Tudo que pode fazer para o seu despertar é conhecer a si mesmo e conhecer as suas reações cada vez mais. Não tudo, pois há uma gradação muito ampla dos acontecimentos externos. Quando começamos a trabalhar, começamos por nós mesmos, a conhecermos a nós mesmos, estudar a nós mesmos e se esforçar em certas mudanças e criar controle sobre outras. Existimos num círculo vicioso e nas condições habituais da vida não podemos sair dele, pois só com trabalho e muito esforço ocorrerá a possibilidade de sair dele. O conhecimento, uma vez adquirido, somado a esforços contínuos por si, mostrarão o caminho a seguir. Sem o trabalho, não há escapatória, pois a educação corrente nos dá uma ilusão de controle na vida, mas se as circunstâncias se modificam, ele desaparece completamente. Em si mesmo, as coisas continuam a acontecer, as coisas sobre as quais deveria ter controle, mas não adquiriu esse controle. As coisas em nós podem e devem ser mecânicas, como os processos fisiológicos e semelhantes, e outras sobre as quais devemos adquirir o controle que pudermos, porque nos mantém distantes do despertar. Tudo está relacionado e não podemos fazer, dizer ou até mesmo pensar coisa alguma fora do curso geral das coisas que acontecem. Os nossos 4 centros, intelectual, emocional, motor e instintivo, são coordenados de tal forma que um movimento num centro acarreta imediatamente um movimento correspondente em outro. Certos movimentos ou posturas estão relacionados com determinados pensamentos, e certos pensamentos estão relacionados com determinados sentimentos, sensações, emoções, pois tudo está ligado. Tal como somos, com toda a vontade que possamos concentrar, podemos adquirir algum grau de controle sobre um centro, mas apenas um,
e mesmo assim apenas por um breve momento. Mas os outros sempre continuarão por si mesmos e imediatamente seduzirão o centro que queremos controlar e o levarão de novo à reação mecânica. Por exemplo, se começo a pensar de uma nova maneira, mas sento na postura habitual ou fumo um cigarro de modo costumeiro, outra vez me vejo nos velhos pensamentos. O mesmo acontece com as emoções. Se decidirmos sentir de uma forma nova a respeito de algo e pensamos da velha maneira, certo é que as emoções negativas surgem novamente como antes, sem controle. Portanto, para mudar, devemos mudar as coisas em todos os 4 centros ao mesmo tempo. E isso é impossível, uma vez que não temos nenhuma vontade para controlar os 4 centros. De um modo geral, a nossa máquina é concebida de modo muito inteligente, pois, por um ponto de vista, tem extraordinárias possibilidades de desenvolvimento, mas de outro, torna-se muito difícil. Cada pequena coisa tem que se desenvolver através do esforço e trabalho apropriados, pois do contrário, não seria consciência ou vontade, pois o esforço deverá ser imenso. Onde concluímos que fazer é, em si mesmo, uma espécie de fazer.